Olá, pessoal. Boa tarde para quem está aqui ao vivo no sábado, hoje, dia 19 de agosto, 16 horas e 12 minutos. Nós estamos começando mais um módulo do curso básico político de formação, de política, básica de formação, da corrente Fortalecer o Pessoal e também do mandato do vereador Robério Paulino. Tá? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está assistindo pelo canal do YouTube do professor Robério Paulino. As gravações ficam salvas lá. Hoje é o terceiro módulo, feminismo na história do feminismo. Ou seja, nós já fizemos o primeiro, conceitos políticos básicos, nós já fizemos o segundo, que foi Marx, sua vida e sua obra, e agora, história do feminismo, o terceiro módulo. Nós temos vários módulos ainda, são 15 módulos, depois do encerramento, que vai ser feito no MST, em Ceará-Mirim, aqui no Rio Grande do Norte, próximo a Natal, e o próximo que nós teremos é o Tribuno Popular. Nós vamos falar sobre a importância do vereador, o papel do tribuno, do parlamentar, deputado estadual, deputado federal, senador, a importância de a gente ter pessoas, mas nós entendemos que só a luta é que muda a vida, né? Eles são importantes, mas que a luta ela ainda é muito mais, ela é fundamental. Então, pessoal, o curso é aberto, são encontros presenciais e encontros online, todos eles ficam gravados, tá? Então, como eu disse, está no canal do YouTube do professor Robério Paulino, e podem divulgar abertamente para todo mundo que quiser participar ou que quiser assistir depois. Sem mais delongas, vamos passar aí para a Paula. Paula, ela é cientista social, professora da Rede Pública de Educação do Estado do Paraná, e vai estar, então, apresentando esse terceiro módulo, História do Feminismo. Muito obrigado pela presença de todo mundo que está aqui, um tema extremamente importante e que a gente precisa dar atenção para poder superar essa sociedade patriarcal, essa sociedade machista, e também para a gente avançar em direção ao socialismo. Paula, é com você. Oi, pessoal. Então, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Para todo mundo. É com muito prazer que eu estou aqui para apresentar mais esse módulo do curso, né? E quero agradecer, né, principalmente ali o convite, né, para poder estar aqui com vocês. Bom, pessoal, o Rodrigo já me apresentou, né? Então, eu sou a Paula, sou professora aqui do Paraná, e a gente vai estar vendo um pouquinho sobre a história do feminismo. Hoje a ideia é a gente estar vendo a história em si desse movimento. A gente não vai estar entrando nas concepções de feminismo. Então, quando a gente fala sobre feminismo, na realidade, né, não existe feminismo, existem feminismos. Mas hoje a gente vai estar vendo, então, né, a história desse movimento. E para começar, vou aqui tentar colocar uma música para a gente refletir um pouquinho sobre essas questões. Essa música é a música de uma banda chamada Francisca Hombre, e é Triste, Louco ou Mal o nome dessa música, e para a gente refletir um pouco e pensar, qual é o papel do feminismo na minha vida? Existe feminismo no meu cotidiano, né? Então, vamos ver aqui se vai dar certo. Então, é só uma reflexão aí, antes da gente começar, né, a ver a história do feminismo. Torcendo para que tudo dê certo aqui. Vamos ver. Só um minutinho. Está aparecendo aí para vocês? Está. Sim. Então, tá. Vou colocar aqui, então, pessoal, com a letra, para a gente fazer aí uma pequena reflexão. Triste, louco, mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita, bem conhecida receita. Quem não
Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Bom, então essa é a música, né? Triste Louco Má. Eu acho que é muito importante, essa música é muito interessante para a gente perceber, assim, né, como a ideia de mulher, ela se modificou, né? E não é, assim, como que eu posso dizer? Não é, assim, um exagero dizer que graças ao feminismo, hoje, a gente pode estar colocando em músicas, né, temas, assim, que dizem tanto a nós mulheres. E aí, uma coisa bem interessante é a gente perceber que foi também graças a esse movimento que hoje a gente pode estar aqui num sábado à tarde, podendo estar discutindo, né, o que é o feminismo, o que nós somos. E as escolas, a educação e tantas outras esferas foram abertas para nós depois de muita luta, né? Nada foi dado, nada caiu do céu, né? E foi com muito sangue, suor, lágrimas e também com muitas mortes que hoje a gente pode ouvir uma música assim, a gente pode refletir sobre o nosso papel, né? A gente pode questionar muitas coisas. Teve um período da história que isso não era possível, né? E graças às pioneiras, as mulheres que vieram antes de nós, é que hoje a gente pode estar aqui, né? Também, pessoal, teve aí uma pequena, um pequeno diálogo no início aqui, antes da gravação, que estava falando sobre o espaço das mulheres, que o feminismo é o espaço das mulheres, que hoje são as mulheres para falar, né? Concordo em partes, de fato, né? É no feminismo que a gente começou a conquistar, então, vozes. No entanto, sem a outra parcela da humanidade, os outros 50%, a gente também não consegue muita coisa. Então, é muito importante ter homens, mulheres, né, LGBTs,
todos juntos para tentar modificar essa nossa realidade. E foi graças a tantos grupos assim que nós estamos aqui hoje tendo essa oportunidade, né? Bom, pessoal, então, vou começar colocando aqui os slides, espero que dê tudo certo, né? E, primeiro, né, acho que é legal a gente pensar, o que é o feminismo? Então, tem muita coisa que dizem sobre o feminismo, né? Tem muito, né, tem ali, existem até pessoas que dizem que o feminismo ele não serve para nada, além de destruir, né, a família, além de destruir as relações sociais criadas no decorrer aí de séculos. De certa forma, que bom que a gente está conseguindo desconstruir essas relações, que muitas vezes foram, então, forjadas na violência, né, e também no silenciamento de 50% da população mundial. Bom, como ali eu já coloquei, pessoal, tá aí para vocês? Foi? Abriu os slides? Tá aberto. Então tá. Abriu, põe um pouquinho ali, porque ali embaixo tá 87%, aumenta mais para 100, daí dá para ver melhor ainda para o pessoal. Mas tá ótimo, tá aparecendo sim. Assim, será? Tá, dá para pôr põe um pouquinho menos para ficar 100. Aí, tá bom. Aí, 100. 106. Eu tô falando isso porque depois vai ficar gravado, né, para ficar legal. Então tá. Obrigado. Então, pessoal, eu coloquei aqui a história do movimento feminista, uma introdução, porque de fato é uma pequena introdução. Então, a gente vai tentar aqui, né, mostrar um pouquinho como é que se deu a construção desse movimento, né? E depois a gente pode estar ali conversando mais, né, para de repente a gente fazer um aprofundamento disso. Então, é uma introdução, certo? Então, vamos lá. Então, história do movimento feminista, primeiro, né, o que é o feminismo? Então, eu acho bem interessante porque tem gente que fala, olha, o feminismo é o machismo às avessas, porque o feminismo é a mulher querendo se sobressair ao homem, porque o feminismo é a mulher, né, querendo acabar com os direitos dos homens como um todo. Na realidade, isso aí, pessoal, é um monte de fake news, né? Porque o que é o feminismo? É um movimento social, político e econômico que surgiu juntamente, né, ali com as revoluções, né, do século XVIII. Então, o feminismo ele é, assim, digamos, fruto, né, da Revolução Francesa e também fruto da Revolução Industrial. E ela também é fruto das ideias iluministas de que, né, todos são iguais perante a lei. Então, de fato, o feminismo, aí sempre tem aquela controvérsia. Ah, mas então o feminismo é um movimento liberal? Bom, a princípio, o feminismo ele surgiu junto, né, com as ideias da Revolução Francesa, que de fato são liberais. Era a ideia de que, né, os indivíduos têm liberdade de ser o que, né, de ser o que são. Então, no caso, né, o feminismo, qual que é o objetivo do feminismo? É discutir e lutar por direito das mulheres. A princípio, não existia a ideia de questionar o modo de produção onde estávamos inseridos. A ideia era questionar a realidade em que a gente estava inserida, né? Então, a ideia era as mulheres deixarem de ser vítimas de diversas formas de opressão social, né? E para quê? Para ter uma sociedade e estruturas, né, dentro daquela realidade, dentro do capitalismo, como eu falei para vocês, é um movimento que surgiu no bojo do liberalismo, né, que surgiu no bojo da Revolução Francesa. Então, a ideia era uma sociedade e estruturas mais justas e igualitárias. Então, não é exagero dizer que o feminismo é fruto, né, das ideias burguesas que surgiram nas revoluções ali do século XVIII. Bom, como eu falei para vocês, qual que é a origem desse movimento, né? Então, tem duas revoluções que são importantíssimas aí, né? Então, na primeira metade do século XVIII, a gente tem a Revolução Industrial, que vai modificar o modo de produção que existia
no período. As mulheres começaram a trabalhar, as mulheres começaram a sair de casa, né? E começaram também a ter contato com um outro mundo, com outras estruturas, além da estrutura do lar. E no final do século XVIII, a gente tem a Revolução Francesa, que foi uma revolução de costumes, foi uma revolução política, né? Ali também, no meio desse caldo todo, a gente não pode esquecer que a Revolução Francesa, ela é fruto das ideias iluministas, né? E com o iluminismo veio a ideia de que o homem, né, a humanidade está no centro do universo, e também a ideia de que, né, deveria ter ali uma igualdade para todos. Com isso veio a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bom, não é estranho quando a gente ouve falar que as mulheres sempre estiveram em várias e inúmeras, se não em todas as revoluções. Então, as mulheres também estavam lutando ali na Revolução Francesa. Por quê? Porque elas acreditavam que, a partir daquela luta, elas iriam conquistar, né, também os seus direitos, o direito à igualdade. Como a gente falou, né, aqui, então, o iluminismo ele trouxe essa ideia de que nós somos iguais. Se somos iguais, isso quer dizer que não importa o nosso gênero. O importante é que nós, né, perante a lei, teremos os mesmos direitos. No entanto, pessoal, as mulheres, elas foram traídas, digamos assim, né, na Revolução Francesa. Por quê? Porque a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão apenas se restringia aos homens, não trazia as mulheres ali. E quando elas questionaram isso, né, elas foram extremamente ali, elas sofreram várias perseguições. Então, a Olympe de Gouges, ela vai, né, a partir dali, escrever a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. No caso, ela queria fazer um contraponto à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? E aí ela começou a escrever, então, essa Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, né? Mas, né, o que aconteceu com a Gouges? Ela foi, né, traída também, ela foi também para a guilhotina, porque justamente ela questionou aquilo que estava sendo posto na Revolução Francesa. Então ela dizia, nós somos iguais, por que as mulheres não podem, né, também estar nesse grupo de iguais? A resposta foi, então, né, ali a guilhotina para ela. No entanto, pessoal, a consciência das desigualdades e o questionamento dos modelos sociais ali, né, estava germinando. Então, a gente pode dizer que a Olympe, ela não morreu em vão. As suas ideias ficaram ali e ficaram fermentando por um bom tempo, né? Por um bom tempo mesmo. Para vocês terem ideia, né? A gente vai dizer que depois da Revolução Francesa, depois do que aconteceu ali com as mulheres que lutaram, né, ficou ali num stand-by. E a gente vai dizer que só praticamente depois de um século é que as mulheres retornaram para a luta, né, para estar, então, buscando novamente esse reconhecimento de que elas são iguais. Bom, quando a gente vai falar sobre a história do feminismo, a gente costuma dividir a história em algumas ondas, né? Alguns autores vão dizer que nós vivenciamos 3 ondas do feminismo, outros autores já estão dizendo que a gente já está vivenciando a 4ª onda. Então, tradicionalmente, aí, seguindo, né, também vou estar dividindo o feminismo aqui para entendimento, mais assim, pedagogicamente, dizendo em ondas. Então, qual foi a primeira onda, né, do feminismo, a primeira onda feminista? Oi? Oi? Claro, nós misturamos. Pronto, era o microfone aberto. Eu fechei aqui. Tá. Tá certo, então. Bom, então a primeira onda feminista ali se deu no finalzinho do século XIX e metade do século XX.
No caso, então, pessoal, depois, a gente pode dizer que depois de uma grande ressaca que veio ali com a nossa derrota na Revolução Francesa por igualdade, as mulheres conseguiram se reorganizar. Como eu falei para vocês, né, o movimento feminista, ele tem em seu bojo ideias liberais. Tem ideias liberais de que, né, a gente pode modificar, né, a sociedade a partir das estruturas que a gente já tem aqui. Então, no caso, quais eram as principais causas que as mulheres, as principais bandeiras das mulheres ali na primeira onda feminista? Era a ideia dos direitos políticos, né? Então, a liberdade de escolha, o direito a usufruir da vida pública, o direito ao estudo e, principalmente, direito a melhores condições de trabalho. Então, como eu falei para vocês, né? O feminismo é fruto de duas revoluções. Então, no caso, a Revolução Francesa veio essa ideia, então, de usufruir da vida pública, a ideia dos direitos políticos, e, no caso da Revolução Industrial, veio essa ideia de melhores condições de trabalho, né, para as mulheres. O primeiro movimento que surgiu aqui nessa onda feminista foi o movimento sufragista. Então, alguns autores chamam de movimento sufragete também, mas aqui no Brasil, o movimento sufragete fica uma coisa meio estranha, então a gente mudou isso e virou sufragista. Então, o movimento sufragista, né, essas mulheres, elas lutavam pelo direito ao voto. Foi muito forte no Reino Unido, né, e foi muito forte nos Estados Unidos também. No caso, então, elas acreditavam que a partir do voto, a partir da participação política, era possível modificar as estruturas da sociedade. Que a partir do momento que a mulher passasse a usufruir da vida pública, né, o seu lugar na sociedade iria se modificar, né, e a sua maneira de pensar esse mundo também. No Reino Unido, então, pessoal, foi mais forte, né? Esse direito, então, né, à liberdade de escolha, à liberdade, principalmente dos direitos políticos, e nos Estados Unidos, a luta feminista estava ligada à luta contra a escravidão. Então, isso é bem interessante da gente perceber. Então, desde sempre, o movimento feminista ele não andou sozinho. Ele sempre estava andando com outros movimentos. Afinal, não deixa de ser um movimento por direitos humanos, né? E aí, o que se questionava nessa primeira onda feminista? Né? Questionava o papel imposto pela sociedade, a mulher, que era a casa e a família como única função. Essas mulheres, a princípio, elas questionavam muito, né, a ideia de casamento, porque elas diziam, como podemos ter, né, ali uma vida pública, digamos, ali, livre, se dentro de casa a gente não consegue ter isso, né? Dentro de casa nós temos que ser submissas aos nossos maridos, né? Devemos ser submissas, né, a educação patriarcal. Então, a princípio, a primeira onda feminista, ela questiona muito isso. Então, os papéis da mulher dentro da sociedade. Por que as mulheres não poderiam fazer, né, coisas além daquilo que lhe eram dadas, né? E muitas vezes dadas como algo natural, que é o cuidado da casa, o cuidado com a família, né? Então, isso foi sendo questionado nessa primeira onda feminista. E as sufragistas, digamos assim, elas são o movimento ali mais central dessa primeira onda. Elas demoraram muito tempo para conquistar o direito ao voto, né? Inclusive no Reino Unido, né? Elas tiveram que fazer um movimento muito forte ali, né? Elas começaram, a princípio, apenas fazendo conversas de gabinete, né? Só que elas começaram a perceber que isso não chamava atenção. E, a partir dali, elas começaram a partir para atos mais radicais, né? Então, elas começaram a fazer barulho mesmo, né? Então, a princípio, elas eram vistas assim como estranhas, bizarras, e começavam sempre, e ali elas sempre eram motivos de chacota, né? No entanto,
elas se aproveitaram disso de uma maneira muito inteligente. Elas começaram a fazer muito barulho em torno, né? E como é que, no caso do Reino Unido, elas conquistaram o voto, né? Elas conquistaram o voto a partir ali de um ato que foi bem radical, que elas foram para uma manifestação ali que teria o rei e tudo mais. A ideia era colocar um broche, né, das sufragistas no cavalo do rei, do monarca. No entanto, uma das sufragistas acabou ali tendo um problema, caiu na frente do cavalo e ela acabou morrendo. E isso chamou muito a atenção. Depois disso, começaram a pensar, olha só, né, quantas coisas as mulheres estão fazendo pelo direito ao voto, né? E, a partir dali, de fato, a gente foi conquistando aos poucos o direito ao voto em vários países, né? Vamos lá. A segunda onda feminista. Então, a segunda metade ali do século XX veio a segunda onda feminista. Então, olha só, se a gente perceber, da primeira para a segunda onda, demorou muito tempo, né? Olha só, se a gente pegar aqui a primeira onda feminista, vai do final do século XIX e vai até a primeira metade do século XX. Isso para a gente conquistar o direito ao voto e, a partir dali, o direito a usufruir, né, a vida pública. Então, demorou bastante. Na segunda onda, ela se deu ali na segunda metade do século XX, né, que foi entre ali 1960 até 1990, e aqui o que aconteceu? Na maioria dos países, as mulheres conquistaram direitos legais e políticos, né? Então, na lei, a gente conquistou o direito ao voto. Na lei, a gente conquistou o direito a usufruir, então, a vida pública. No entanto, a igualdade que as mulheres, né, estavam ali lutando por muito tempo, ela não se concluiu. E a partir dali começou a se pensar, mas o que tem de errado? Se a gente conquistou o direito ao voto e a gente achava que, a partir do voto, a gente ia conquistar mais espaços, por que é que essa conquista de espaços não veio com uma conquista de igualdade, né? E lembrando, né, gente, década de 60 veio também junto à Revolução dos Costumes. Então começaram os questionamentos sobre sexo e sobre gênero, que até então não se tinha isso, né? E aqui começou a se pensar, tá, mas as mulheres conquistaram o direito ao voto, mas por que elas não conquistam a igualdade? Será que é porque nós somos, de fato, um segundo sexo? Será que é porque nós estamos mais próximos da natureza do que os homens? Será que é porque a gente, dentro da gente, tem ali um sentimento de subordinação? Então, começou a se questionar, né, essa, entre aspas, mística feminina. Começou a se questionar, então, o que é ser mulher. Porque até então, ali na primeira onda, não existia o questionamento do que era ser mulher. Já estava dado. O que a gente queria era igualdade ao voto, igualdade de direitos. No entanto, na segunda onda, veio, então, junto com a Revolução dos Costumes, os questionamentos sobre o que era ser mulher, né? Então, o que era ser mulher? A gente era submissa, porque dentro de nós havia, né, uma sementinha da submissão, porque nós éramos mais próximas da natureza do que os homens, a gente não conseguia galgar a cultura como os homens conseguiram. A mulher, ela seria muito mais biológica do que social. Então, começaram a vir essas perguntas, esses questionamentos. No caso, então, uma grande revolução ali dos costumes foi a revolução sexual, que veio juntamente com a pílula. Então, a pílula, embora, assim, né, hoje em dia a gente faça muito questionamentos a ela, por conta dos problemas que ela traz para a gente, né, para o nosso organismo e tudo mais, né, ela foi libertadora. Por que ela foi libertadora? Porque a partir dali a gente pôde, de fato, entre aspas, domar a natureza por algum momento. A gente conseguiu, então, né, nos construir enquanto mulheres sociais, seres sociais, e não apenas mulheres que estavam presas à parte biológica. Ou seja,
o gerar filhos, né? Tem várias autoras que são fantásticas desse período, foi um período riquíssimo ali para a literatura feminista, mas aí eu coloquei 3 nomes aqui que eu acho que marcam bem esse momento. A gente tem a Simone de Beauvoir, né, que escreveu O Segundo Sexo. Simone de Beauvoir, maravilhosa, né? Ali ela vai estar demonstrando bastante isso, essa questão de nós mulheres somos mais natureza, por isso que nós temos que ser subordinadas. E ela também vai questionar, porque sempre a mulher é vista como um ser estranho, né? E o masculino é sempre visto, né, como natural. Então, ela vai fazer bem ali esses questionamentos. A gente tem a Betty Friedan, que escreveu A Mística Feminina, né, uma americana fantástica também, embora, né, muitos dos seus escritos tenham sido ali esquecidos pela história, mas ela deu ideias muito interessantes, né? Então, a mística feminina, ela vai dizer, a nossa mística, né, é ser então, seres passivos, né? Sempre estar esperando um príncipe encantado que vai nos libertar dessa vida em que nós estamos, e principalmente também ela vai falar sobre prazer, né? Ela vai falar sobre o orgasmo, né? Ela vai, então, estar questionando isso. Realmente é necessário um homem para que essa mulher ela possa ser uma mulher completa, né? E também ela vai trabalhar a questão, né, como essa ideia de mística feminina, ela vai estar trazendo ali para essas mulheres muitas revoltas que vão sendo, então, digamos, que vão sendo concentradas no seu íntimo, e essa mulher vai demonstrar esse descontentamento em principalmente processos depressivos. Então, ela vai dizer... O que é a mística feminina? A mística feminina, será que é isso mesmo? Ficar esperando a próxima geladeira? É ficar esperando o próximo aspirador de pó? Já que o único papel que nós temos na sociedade é cuidar da casa, é ser a rainha do lar? Então, ela questiona muito isso. Lembrando, né, pessoal, a gente não pode se esquecer do tal do sonho americano da época, né? De trazer a mulher para dentro de casa novamente depois da Segunda Guerra, né? E fazer com que essa mulher ela se transforme de novo naquele ser totalmente submisso, né, que existia até então, né? Mulheres apenas preocupadas com a sua casa. E a gente também vê aqui nesse período a Angela Davis, né? Angela Davis maravilhosa, tá viva ainda, né? Está escrevendo ainda. Aqui ela escreve vários livros, mas aí tem aquele que é super famoso dela, que é Mulheres, Raça, e Classe, né? Onde ela vai estar falando, principalmente, ela vai estar dando ali os primeiros toques, digamos assim, para a ideia de um feminismo negro. Então, a Angela Davis, ela é importantíssima nessa segunda onda. Então, lembrando, né, gente, na primeira onda, a ideia era questionar, né, por que nós não podemos usufruir da estrutura pública e como isso nos transformava em pessoas desiguais, né? Na segunda onda se conquistamos a esfera pública, se já podemos votar, por que a gente ainda sofre, né, a falta de igualdade? Então, tem tudo isso que é bem interessante. Aqui, então, a gente vai para a terceira onda. Se estiver muito rápido, gente, vocês falam. Se vocês estão entendendo também. Então, aqui tem a terceira onda, né? A terceira onda feminista surgiu a partir da década de 1990. Aqui, pessoal, a gente já vê, então, que a ideia da mística feminina ela foi sendo desconstruída, né? A ideia de que nós somos o segundo sexo também começou a se desconstruir total, né? E aí aqui entrou numa fase onde vai se perceber que não existe apenas uma mulher, mas existem vários tipos de mulher, né? E não existe apenas um objetivo de ser mulher, mas existem vários objetivos. Então, aqui no caso, na década de 90,
se abriu o que era ser mulher. Então, se ali, na segunda onda, estava se questionando o que seria ser o segundo sexo, aqui, no caso, a gente praticamente já tinha ali resolvido essa questão, e a questão era, e agora? Nós somos múltiplas, né? Nós somos diversas mulheres, nós somos diversos movimentos, né? Como se dá isso, né? Então, a gente fala com muita tranquilidade que na terceira onda se rompeu a ideia como mulher, como grupo único, como até então se tinha, né? A ideia da igualdade formal. Aí agora a igualdade formal a gente conquistou, né? A igualdade no cotidiano a gente começou a conquistar também. E a questão era, e agora? Né? Nós não somos iguais, né? Nós temos aí uma infinitude de ser mulher, né? A partir da década de 90, então, pessoal, a ideia foi combater os preconceitos e a discriminação do sexismo. Então, a partir daqui da terceira onda, começou a se questionar principalmente a violência contra a mulher. Né? Começou a se questionar, né, os assédios à mulher, né? E aí, aquilo que eu estava falando, são diversas mulheres e diversos movimentos. Então, aqui o movimento feminista ele se abre, né? E temos duas autoras que vão se destacar bastante. Aqui tem outras, mas eu coloquei essas duas aqui a princípio. Tem a Bell Hooks, né? Uma escritora norte-americana, negra, né, que vai escrever muitos livros até mais ou menos meados ali da sua morte, ela ainda estava escrevendo, e tem a Judith Butler, né, a famosa Judith Butler, né, que está super na ativa, escrevendo até hoje, inclusive, acredito que foi ali um pouco antes da ascensão, né, do bolsonarismo no Brasil, ela veio fazer aqui algumas palestras e ela acabou ali sofrendo muitas reprimendas, né, dos grupos conservadores aqui no Brasil. Aqui na terceira onda, veio muito forte essa ideia, né, de que não existe um feminino, existem vários femininos, né, que não existe apenas uma maneira de amar, existem várias maneiras, né. Então, se na segunda onda se questionava a questão ali, né, da natureza feminina, aqui na terceira onda vai se questionar a ideia da feminilidade. Existe só um tipo de mulher, né? De fato, existe só um tipo, então, de ser e fazer nesse mundo, de ser e pensar? E aí, como eu falei para vocês, tem algumas autoras que dizem que nós já estamos na quarta onda feminista. Então, assim, é uma polêmica, né? Mas eu coloquei aqui para a gente estar pensando sobre isso, porque, de fato, né, hoje, anos 20 do século 21, a gente já tem um mundo bem diferente daquele, digamos assim, lá da terceira onda, né? Então, no caso, a gente tem uma revolução tecnológica fantástica, né, que veio com um desenvolvimento digital muito rápido, tanto que a gente estava até conversando isso ali antes, né, da gente começar ali o curso, e a gente veio junto com isso, né, junto com o desenvolvimento digital da sociedade, que trouxe mudanças drásticas na nossa maneira de ver, pensar e ser mulher, né? E veio junto o cyberfeminismo. Então, se antes, por exemplo, as sufragetes, né, ali as sufragistas, elas, né, quebravam vidraças, faziam panfletagem, iam para a porta das fábricas, né, para chamar a atenção para a importância do voto, a gente vai ter, né, na segunda onda e na terceira onda, a gente vai ver as mulheres ocupando espaços na academia, espaços na educação, fazendo esse pensar diferente, o mundo. Aqui a gente vai vendo, então, as mulheres ocupando cada vez mais a internet, né, para estar levando ali, né, as bandeiras feministas.
Então, contando só uma historinha aqui, né? Eu conheci o feminismo na década de 90, ali, né? Quando eu estava na minha pré-adolescência e depois na minha adolescência e juventude. E, no caso, eu me lembro muito bem que eu me deparei com um fanzine, que era uma revistinha, um jornalzinho feito à mão e tudo mais, no máximo era né, ali um digitado, alguma coisa bem assim, a gente ia, tirava cópia, tirava xerox e ficava mandando pelo correio e tudo mais, né? Então, no caso, hoje, as meninas fazem fanzines, né, pela internet. Hoje você tem blogs, hoje você tem muitos canais feministas, e no caso, então, isso fez com que o feminismo ele se abrisse para uma fatia muito grande da população, né? No caso, então, veio junto com tudo isso a globalização. Então, o feminismo ele também se globalizou, né? Por que eu estou falando da globalização no caso? A gente vai ter o exemplo da Marcha das Vadias. Então, a Marcha das Vadias, ela foi um movimento que começou no Canadá, quando uma menina ela foi estuprada, e quando ela chegou, né, para denunciar o estupro, olharam para ela e disseram, mas com essa roupa, você está questionando o seu estupro, mas e essa roupa que você está usando? Então, a partir daí, teve uma comoção mundial, né? E esse movimento, ele se espalhou pelo mundo, e no caso do Brasil, em 2011, tivemos aí várias marchas das vadias. E qual que era a ideia? A ideia era mostrar que o nosso corpo também ele era político. Então, no caso, na terceira onda, pessoal, a ideia era, o pessoal também é político. Por que o pessoal era político? Por que a terceira onda tinha esse slogan? Porque começaram a pensar, como eu posso ter uma igualdade na esfera pública se eu não tenho uma igualdade dentro de casa? Né? Como eu posso estar ocupando tantos espaços públicos se na minha casa eu não tenho espaços, né? Eu não sou dona dali. Então, a ideia era mostrar que tudo que acontecia na esfera privada, ela também poderia ser vista como algo que acontecia com tantas outras mulheres. Por isso que o pessoal é político. No caso da quarta onda, aqui a gente, de fato, abraçou isso, que o pessoal é político, e a gente começou a mostrar que o corpo também é político, né? E a Marcha das Vadias, ela mostra muito isso. Quando as mulheres, né, elas saíam, principalmente, né, principalmente sem a parte de cima das suas roupas, para mostrar as diferenças, para mostrar que nós somos diferentes, que nós somos diversas, e que, mesmo daquela maneira, eu tinha que ser respeitada. Então, não sei se vocês participaram das vadias, né? Participei aqui no Paraná, e foi muito interessante, foi um movimento muito interessante, né? Porque as mulheres foram mostrar, se vestir assim e lutar pelos direitos é ser vadia, eu sou vadia, né? Então as mulheres falaram, o meu corpo é político, né? O meu corpo, ele é meu. Então isso era uma coisa que estava, olha só, pessoal, desde o início do feminismo, quando a gente buscava a igualdade, quando lá no iluminismo dizia, né, que todos somos iguais perante a lei, que todos somos sujeitos da nossa história, isso quer dizer que também somos sujeitos do próprio corpo. E a gente está aqui no século XXI, ainda buscando, né, buscando essa bandeira, que o nosso corpo nos pertence. Não pertence ao homem, não pertence ao Estado, mas nos pertence. Então, quando a gente fala sobre as lutas das mulheres hoje, a gente não pode se esquecer disso, né? Que o corpo ele é político. Esse corpo é que sofre a repressão. É esse corpo que adoece com a repressão, com a depressão vindo dessa repressão e dessa opressão.
Dois movimentos que tiveram aqui no Brasil e que as autoras também dizem que está na quarta onda são as jornadas de junho de 2013, que foram muito fortes, né? A gente não pode esquecer, foram movimentos por todo o Brasil, extremamente fortes, justamente lutando pela autonomia dos nossos corpos. Eram quando as mulheres iam e colocavam um lenço verde, que no caso ali a gente está pedindo liberdade para os nossos corpos. E também teve a Primavera Feminista de 2015, que também foi muito forte aqui no Brasil. Bom, a gente também não pode se esquecer, embora não está aqui, mas também é muito importante, né, que foi o movimento do Ele Não, que foi quando as mulheres também saíram à rua contra, né, ali contra a candidatura, né, de Bolsonaro. Infelizmente, sofreu muitas deturpações o nosso movimento, né? E até hoje, até mesmo grupos de esquerda comentam sobre o movimento, e na realidade foi um grande movimento de mulheres que saíram às ruas dizendo que aquele não deveria ser o nosso presidente, e de fato estávamos corretas, né? Os 4 anos de Bolsonaro foram 4 anos que nos transformaram numa quase barbárie, né, gente? Principalmente nos movimentos ligados aí aos direitos humanos e aos direitos das mulheres. Bom, e no Brasil? Então, eu falei aqui do movimento como um todo, mas e o movimento no Brasil, como é que ele se deu, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida relacionada a isso, de repente eu posso jogar. O que você acha, Rodrigo? É que eu não estou vendo aqui a tela. Não, eu acho que tem. Eu não vou abrir o microfone aqui, porque tem comentários e algumas perguntas. Eu acho que dá para pôr no final. Uhum. Tá? Tá. Eu acho que dúvida não apareceu nenhuma no chat. Tá, beleza. Tá. E o movimento feminista no Brasil, pessoal? E aqui? Bom, o Brasil, ele vai seguindo também, né, as lutas das mulheres. Então, no caso do Brasil, apesar daí da gente ter ali as nossas, digamos, as nossas especificidades, né, o movimento feminista no Brasil acompanhou, de certa forma, o movimento mundial. Ele também se deu início no século XIX. A princípio, aqui no Brasil, né, a gente tem que perceber que a nossa condição de mulher no Brasil, ela acompanhava as desigualdades sociais e econômicas de uma sociedade que era baseada na escravidão. Então, a gente tinha um código moral aqui para as mulheres muito forte. A gente tinha um código para as mulheres casadas, né, aqui, que era bem complicado, né, e eu não sei vocês, mas eu adoro ficar assistindo novelinhas para perceber o que está acontecendo. Aliás, novela no Brasil é uma coisa muito interessante. Muitas vezes nós pensamos que novela é uma coisa muito vazia, muito rasa, e na realidade, as novelas, elas sempre vêm com pode ser leve, às vezes não tão leve, mas elas sempre vêm carregadas de críticas sociais. No caso, eu estou assistindo uma novela, que é a novela das 18 horas, que eu acho bem interessante, que está questionando justamente o casamento, a condição da mulher casada no Brasil. E esse código de normas que as mulheres tinham que cumprir, né, justamente porque elas eram casadas. Então, no caso, aqui no Brasil, né, qual foi a nossa grande luta ali no início do século XIX? Foi, então, a luta pela educação feminina. Então, se acreditava que, a partir do momento que a mulher conseguisse estudar, conseguisse se letrar, ela conseguiria também uma certa emancipação do seu marido, uma certa emancipação dos homens, né? E aí, a luta pela educação feminina, ela também estava ligada ao direito ao voto e também estava ligado, né, ali ao movimento de abolição dos escravos. Então, como eu falei para vocês, o movimento feminista, ele está sempre interligado com outros movimentos. Ele não é um movimento sozinho, um movimento solitário.
né? Bom, no caso aqui do Brasil, como que eu fiz, então, um recorte histórico, pessoal? Eu fui colocando alguns períodos da história. Então, no caso aqui, vou começar pelo Império. Então, foi no Império que foi reconhecido o direito à educação feminina. Mas a gente sabe muito bem como foi aqui no... A gente sabe muito bem como é o Brasil, né, pessoal? No Brasil, quem que teve, né, ali no Império, direito à educação reconhecido? Geralmente eram as mulheres de bem, né? E as mulheres de bens, digamos assim, com bens, né? Eram as mulheres, né, burguesas, né? O direito à educação, né, para todos, né, foi ali só na década de 70, praticamente, do século XX. E aqui a gente vai ter uma mulher, né, que é uma mulher que se destaca muito, que é a Anísia Floresta, né? Que é, inclusive, uma mulher, né, do Rio Grande do Norte, e ela é a precursora do feminismo brasileiro. Ela foi professora, educadora, e ela fundou a primeira escola para meninas no Rio Grande do Norte e depois no Rio de Janeiro. Ela escreveu muitas obras, né? Mas no caso aqui eu vou colocar duas. O Conselhos à Minha Filha, de 1842, e o Opúsculo Humanitário, de 1853. O Conselhos à Minha Filha é como se fosse ali uma declaração dos direitos das mulheres, mas de uma maneira, assim, mais didática, né? É ela dizendo, então, ali, para uma menina, né, como deveria ser a vida das mulheres, né? Quais os caminhos ela deveria percorrer para ela conquistar o direito à emancipação. E sempre colocando, então, a educação como primordial para que isso acontecesse. A partir dali, depois é que veio a ideia do voto, né? Então, na Primeira República, pessoal, o movimento feminista, que antes era uma coisa mais burguesa e tudo mais, ele acaba se tornando mais amplo, né? Na Primeira República, a gente não conquistou o direito ao voto, né? A gente também não conquistou o acesso ao mercado de trabalho, mas aqui a gente está falando da mulher branca de classe média urbana ou da mulher rica, porque a gente sabe que trabalho, né? O trabalhar, né? Desde sempre as mulheres pobres, né? Elas tiveram que ir atrás ali do seu alimento. No entanto, pessoal, a partir ali das primeiras fábricas, então, do desenvolvimento ali, né, industrial do Brasil, o trabalho feminino e o trabalho infantil, ele se transformou em algo, assim, muito requisitado. Por quê? Porque ele era mal remunerado. Então, a partir dali, as mulheres começaram, né, a ir para as fábricas, e aquilo alargou a sua visão de mundo, né? Porque se antes ela ficava dentro de casa, cuidando da casa e dos filhos, a partir do momento que ela foi para a fábrica, ela começou a tomar contato de outros mundos. E a greve geral de 1917 foi muito interessante. Por quê? Porque existiam muitas mulheres lá. Então, as mulheres, elas estavam na linha de frente da greve geral de 1917, que foi a primeira greve geral, né, digamos assim, brasileira, né? E ali existiam algumas reivindicações específicas das mulheres. Isso é interessantíssimo, né? Bom, nesse período aqui, pessoal, a Leolinda Figueiredo Daltro, ela fundou o Partido Republicano Feminino, e a Berta Lutz, né, ela fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. E qual que era a grande pauta dessas mulheres na Primeira República? O direito ao voto, né, e a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, estava acompanhando aquela primeira onda do movimento feminista. Então, precisamos conquistar os espaços públicos. E, para isso, precisamos conquistar o voto. Aqui no Brasil tem uma ideia muito ruim do voto feminino, né, de que ele não foi conquistado assim pelas mulheres. Ele, entre aspas, foi dado por Getúlio Vargas. Então, essa é uma maneira muito ruim de observar isso. É tentar silenciar a luta que as mulheres travaram
né, para que a gente conquistasse esse direito. Então, não é que a gente ganhou esse presente do Getúlio. Na realidade, o Getúlio percebeu que estava havendo um movimento muito grande em relação a esse direito e ele se antecipou. Mas teve muita luta. Então, em 32, a gente conseguiu o direito ao voto. O grande problema é que, em 37, o Vargas fecha o Congresso, suspende as eleições e as mulheres não votam. Esse é o grande problema, né? No entanto, nesse período aí do Getúlio Vargas, apesar, né, da gente ter conquistado o nosso direito ao voto ali no governo dele, também tinha uma ideia, né, da imagem da mulher. Então, qual que era a imagem da mulher ali, né? Principalmente a mulher que cuidava. Então, não é assim da gente achar estranho que foi ali no governo Getúlio Vargas, entre 30 e 45, principalmente, né, que profissões como educadora, profissões como enfermeiras, ou seja, pessoas que cuidam, né, foi justamente ali um amplo mercado para as mulheres. Né? Mas também tinha a ideia de que a mulher deveria ser secretária e a ideia da mulher esposa dedicada ao lar. Então, também tinha bastante disso. Bom, na década de... Oi? Desculpa interromper, a Gabriele levantou a mão, não sei se... Opa, oi, professora Paula. Me desculpa, eu ia pedir para você passar rapidinho pelo slide 11. 11? Porque eu perdi algumas notações ali no fundo. Isso. Da Primeira República? Isso, tá ótimo, já peguei aqui. Eu ia te pedir também, se você pode, por favor, colocar no modo apresentação o slide, que assim ele não corta nada. Fica do lado ali o do zoom, aquele slidezinho com tripé, bem pequenininho, lá embaixo. Bem lá embaixo, no cantinho direito, lá, tem um quadradinho com 4 negócios, 4 setinhos. Do lado do centro, isso, vai para a direita agora. Esse mesmo. Esse? Uhum. Esse. Acho que deve alterar. Enquanto aqui ficou preto. Ficou o meu. O meu também. Se você passar para o lado, de repente. Aí. Ele está carregando, isso. Muito obrigada. Desculpa interromper. Vamos ver aqui, então. Obrigada pela dica também. Então, tá. Então, aqui a Primeira República, posso passar? Pode sim. Então, tá. Então, aqui a segunda. Tararam, tararam, tararam. Então, gente, aqui eu só queria colocar de novo, né? Então, assim, tá errado quando fala que o Getúlio nos deu o direito ao voto. A gente conquistou esse direito, não foi dado. Tinha, sim, os movimentos sufragistas aqui no Brasil, mas eles também, para variar, foram silenciados. Assim como tantas revoluções que aconteceram nessa terra brasileira e que a gente não conhece e que a gente não estuda na escola. Então, por muito tempo, eu acreditei nisso. Nossa, o Getúlio deu direito ao voto para as mulheres, por isso que aqui no Brasil a gente não valoriza isso. Eu tinha essa ideia, assim, horrível. Mas, na realidade, né, isso é um projeto de silenciamento também das mulheres e das nossas conquistas com lutas, né? Então, teve muita luta. Não teve morte de sufragistas, como aconteceu no Reino Unido. Mas isso não quer dizer que as mulheres que lutavam pelo voto aqui não quebraram vidraças, não participaram, muitas vezes, de discursos políticos ali, né, e para conquistasse esse direito. Então, tem muito disso. Né? Então, teve muita luta. E aquilo, né? Getúlio sempre é essa figura contraditória, né? De fato, ele foi lá e tal, assinou lá a nossa lei, vamos votar, mulheres vamos votar, mas, ao mesmo tempo, se construía a ideia de que a mulher ela tinha que cuidar. Ela é que cuida.
Ela vai ser professora porque a professora cuida, ela vai ser a secretária porque a secretária cuida, ela vai ser a enfermeira porque a enfermeira cuida, e ela vai ser a esposa dedicada ao lar também, né? Não é à toa também que nesse período, geralmente as mulheres trabalhavam, não são todas, claro, 4 horas, né? O tal do meio período. Por quê? Porque as outras horas ela teria que cuidar da casa e cuidar dos filhos. Bom, na década de 50, voltou a democracia, né? Então, veio aí a democracia e a gente vai ver que 2 advogadas, elas foram primordiais para esse período aí na luta feminista. A Romy Martins Medeiros da Fonseca e a Arminda Ribeiro Bastos. Essas 2 mulheres, elas vão fazer um estudo sobre a situação da mulher casada no Código Civil brasileiro. Lembra que eu falei para vocês lá no início de que, no caso do Brasil, né, havia muito questionamento sobre o código, né, moral da mulher casada? Pois é. Então, aqui, essas 2 advogadas, elas vão o quê? Elas vão começar a estudar a situação da mulher casada no Código Civil brasileiro. E, em 51, elas vão ali escrever um projeto de lei de ampliação dos direitos da mulher. E isso foi, né, deu maior auê, deu maior repercussão, né? No entanto, esse projeto de lei ficou congelado por 10 anos, para vocês terem uma ideia, né? Por quê? Era um projeto, assim, que questionava toda a estrutura da sociedade brasileira, né? Então, se antes porque a mulher, segundo esse código, ela estava totalmente dependente do marido para tudo. Era para viajar, era para trabalhar, era para estudar, não podia ter sua conta bancária, ela não poderia ali, né, ter os seus bens, né? Então, sempre ela era tutelada pelo marido. E isso, o que fazia? Como é que a mulher ela conseguia, entre aspas, a formalização da igualdade, né, ali pela lei? No entanto, no seu ali âmbito familiar, na vida privada, ela era vista como uma menor, né? Ela saía da tutela do pai e ia para a tutela do marido. Então, ela nunca era independente. Na década de 60, aí sim, a década de 60 foi um período extremamente efervescente, né? Era a ideia mesmo ali da liberação sexual, como ali a gente estava falando, o surgimento da pílula, o movimento dos direitos civis estava borbulhando, né? Então, aqui no caso, o novo Código Civil de 27 de agosto de 1962, aí sim, ele foi aprovado e terminava com a tutela dos maridos sobre as suas esposas. Aí sim a gente vê uma grande mudança também. Agora, a mulher ela poderia votar, se bem que a gente logo depois já entrou numa ditadura militar, mas elas poderiam votar, mas elas também poderiam ter uma vida independente dos seus maridos e de seus pais também. Né? Então, aqui também, acompanhando a segunda onda do feminismo, né, começou a se questionar, né, começou a se questionar o gênero e a identidade da mulher. Então, o que é ser mulher? O que é ser feminina? Né? Então, de novo, a sementinha da subordinação está dentro da gente, nós somos mais próximas da natureza do que os homens, por isso que a gente não consegue se libertar. Então, veio todas essas ideias. E, no entanto, no meio disso tudo, no meio, né, de tanta efervescência, a gente vê a ditadura militar se instalando no Brasil, na América Latina e também em vários outros países. Na década de 70, pessoal, o movimento feminista se junta com o movimento contra a ditadura militar, e aí também teve um grande problema. Por quê? Porque qualquer manifestação política era vista como ameaça à segurança militar. No entanto, as mulheres, elas se juntaram, então, né, contra a ditadura militar,
E muitas dessas mulheres são presas, são torturadas, e muitas são exiladas. E esse exílio, geralmente em países da Europa, também foram muito importantes para o movimento feminista, porque depois, a partir ali da anistia, da década de 80, essas mulheres que estavam lá fora trouxeram novas ideias para o movimento feminista. Então, no caso da década de 70, então, vários movimentos de mulheres surgiram. O movimento feminino pela anistia foi um deles, né? Então, onde mães e esposas que tiveram seus filhos e maridos exilados ou presos pela Lei de Segurança Nacional estavam ali lutando, né, ardentemente, né, contra tudo que estava vindo com a ditadura militar. E em 1975, também teve uma coisa muito interessante. Foi declarado pela ONU, né, o Ano Internacional das Mulheres. E a partir dali foi bem interessante, por quê? Que a partir ali, né, desse Ano Internacional das Mulheres, as mulheres aqui no Brasil, elas conseguiram dobrar, digamos assim, né, a ditadura militar e conseguiram fazer vários encontros pelo Brasil. E a partir dali elas começaram, né, a se reorganizar novamente, né, bem mais forte do que naquele período ali da ditadura mesmo, onde a gente não poderia se organizar. Na década de 80, pessoal, a década de 80 é a década da redemocratização, e a gente vai estar vendo que as mulheres, elas estarão ali lutando, né, junto com os homens pela redemocratização. Em 85 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, a gente conseguiu 26 cadeiras na Assembleia Constituinte, e a gente conseguiu, né, várias conquistas que foram para a Constituição. Depois, né, a gente conseguiu a igualdade jurídica entre homens e mulheres, a licença maternidade, o incentivo ao trabalho feminino, né, mediante normas protetoras, isso é importante, a aposentadoria por tempo de serviço e a contribuição da mulher. Que aqui, né, até então, até essa última reforma da Previdência, a gente tinha ali, né, alguns direitos, né, por exemplo, a gente trabalhava menos tempo, por quê? Porque a ideia era, a mulher trabalha em casa, a mulher tem filhos, a mulher cuida dos doentes da família, então ela merece sim uma aposentadoria antes do homem, né, então a gente tinha aí esses direitos que a gente, infelizmente, né, meio que perdeu nessa última reforma da Previdência. E em 1985, também a gente conquistou a primeira Delegacia de Defesa da Mulher. Não sei se vocês repararam, mas a partir da década de 80, o movimento feminista aqui no Brasil, ele meio que se institucionou. Ele entrou, né, ali, digamos, nas esferas de poder, e elas conquistaram vários direitos ali formais, né? Isso aconteceu no mundo todo, não foi só no Brasil, mas no Brasil isso foi muito forte. Né? A gente vai estar percebendo isso, e ali tem várias críticas também, de várias autoras sobre isso, porque a partir do momento que a gente vai para institucionalização, a gente acaba esquecendo um pouco das lutas de rua, das lutas né, das lutas de base e tudo mais. Na década de 90, pessoal. Então, aqui também a gente conquistou várias coisas interessantes, principalmente o aumento da escolarização feminina. Então, a gente não pode esquecer que aqui no Brasil, o direito à educação pública foi, de fato, reconhecido e levado a cabo a partir da Constituição de 88, e a gente vai perceber que as mulheres, depois disso, praticamente depois de 2, 3 décadas, as mulheres hoje já são maioria nos bancos escolares, tem N motivos para isso, claro, né? Mas, assim, a gente não pode esquecer que foi uma grande luta, já que a gente está falando que praticamente há 100 anos atrás, né, há 120 anos atrás, a gente estava lutando para poder estudar, né? Então, tem isso. As bandeiras da década de 90, então, novamente, a maior participação na vida pública, porque é aquilo, a gente conquistou alguns direitos, mas e aí?
a gente não participa da vida pública. Aqui no Brasil ainda tem muito aquela ideia de que a esfera privada é a esfera da mulher e a pública ainda do homem, né? Se não fosse assim, a gente não teria, por exemplo, várias campanhas da violência contra a mulher na política, ainda hoje no século XXI, né? Então, aqui na década de 90, a gente conquistou leis e políticas afirmativas e a gente também conquistou ali o direito de 30% de mulheres candidatas ao legislativo, que foi uma maneira de fazer com que as mulheres elas pudessem, né, ir para os espaços de poder e decisão, né? Porque isso ainda no Brasil é muito restrito, né? Mas se a gente for perceber, a gente, de certa forma, avançou bastante, né? Se a gente pensa em 100 anos, mas mesmo assim tem muita coisa para se conquistar, né? No século XXI, pessoal. Então, o século XXI, o movimento feminista no Brasil acompanhou as demandas do novo milênio com a inclusão de novos temas. Então, a ideia da diversidade sexual, racial, o questionamento da maternidade como obrigação. Então, aqui, eu acho que vai entrar bastante a questão da música que eu coloquei lá no começo. Então, se hoje a gente pode, de certa forma, cantar uma música questionando o nosso lugar no mundo, é porque justamente foi vitória do movimento feminista. Porque até então, há 100 anos atrás, nunca a gente poderia questionar isso, né? Então, a gente vai ver que as redes sociais e os blogs, né? Então, é fantástico. Criou, assim, uma abertura gigantesca para que essa nova geração de feministas, né, pudesse surgir. Então, eu acho fantástico, né, que eu sou professora do ensino médio, e eu acho lindo, eu fico emocionada quando eu vejo meninas, assim, de 13, 14 anos, já se dizendo feministas, e dizendo que sim, são feministas, porque querem mudar o mundo, né? Então, isso é graças, né, à tecnologia, né? Então, chega a mais pessoas, chega a mais mulheres, e ali eu coloquei, né, a Marcha das Vadias, que é o uso do corpo feminino como protesto. Então, se antes o corpo era visto como um objeto, agora o corpo ele é visto como algo, como sujeito, meu corpo me pertence, minhas regras, né? E junto com isso, pessoal, a gente não pode esquecer que toda ação vem uma reação. Juntamente com isso, a gente vai ver que, né, a violência doméstica, o feminicídio, ele cresceu de uma maneira estrondosa. Justamente por quê? Porque as mulheres, hoje em dia, elas questionam, né, o seu lugar no mundo, né? Elas questionam certos comportamentos que, há bem pouco atrás, eram vistos como normais. E, a partir daí, a violência contra a mulher cresceu muito, né? A violência de gênero cresceu muito. E aí, hoje, no século XXI, aqui no Brasil, né, quais são as nossas aí, principais bandeiras de luta? Né? A erradicação da violência doméstica, a maior representatividade política, então, aquilo, a gente conquistou os 30% ali de cotas, né? Mas e aí, de que maneira? A gente vê que tem um monte de partido que burla essa lei, né? Coloca mulheres laranja lá, né? Então, o que está acontecendo? Por que ainda a política, o espaço público, ainda é visto de uma maneira tão ali, meio selva para nós mulheres, né? Por que não pode ser visto como lugar de mulher? O direito ao parto natural. Aqui no Brasil também tem uma coisa muito estranha, que é as mulheres sofrem muita pressão para não amamentar em lugares públicos, e isso é uma coisa estranha, porque falam tanto das crianças, que as crianças têm os direitos da infância, mas a mulher ela não pode amamentar em lugares públicos, porque ela sempre é reprimida por isso, né? Ela sofre uma repressão. Tem o direito ao aborto, né? E também o fim de uma cultura que coloca a mulher submissa ao homem, que também a gente percebe muito isso, que é aquilo que eu falei. E por conta disso, né, a gente percebe que
a violência contra a mulher, ela é crescente, e é uma das questões que nós temos que resolver, né, aqui no século XXI. Como diminuir, como acabar com essa violência contra a gente, né? Deixa eu ver. Eu acho que é isso. É isso, gente. Espera aqui um minutinho. Deixa eu ver se vai dar certo. Espera aí, travou tudo aqui. Espera aí. Travou. Tá certinho, Paula. Tá aparecendo aqui, tá falando. Não. Sério? Uhum. Nossa, travou aqui para mim, peraí. Ah, tá, consegui aqui. Tcharam. Deu certo. Bom, gente, é isso, assim, na verdade eu tentei aí fazer uma introdução mesmo, né, tem muita coisa para a gente trabalhar, né, tipo, muitas coisas, né, que dá, muitos temas que dá para a gente trabalhar junto aqui sobre o feminismo, principalmente no Brasil, né, mas tipo assim, tem pouco tempo, né? Se sai eu também ficar falando, fica meio cansativo. Mas, enfim, seria isso. Legal, Paula, legal mesmo, excelente. Eu vou, como a gente tem sempre feito, então, eu vou ler os comentários aqui do chat, e aí quem for intervir, for falar, levanta a mãozinha e a gente vai fazendo a sequência. Só quero dar uma informação importante, que hoje de manhã saiu a notícia que o Arthur Lira já montou um grupo de estudos, Arthur Lira, que inclusive foi apoiado pelo PT, né, para ser presidente montou um grupo de estudos onde visa reduzir as cotas de gênero e de raça e também o fundo eleitoral para a questão de gênero e raça, né? Então nós vamos, mesmo num governo progressista, que é o governo do Lula, vem mais ataques por aí. Eu vou ler aqui os comentários, gente, que nós temos aqui na chamada, e daí, enquanto isso, vocês vão erguendo as mãozinhas para fazer a fala, as intervenções, tá bom? Não vou ler os boa tardes a todos aqui, tá? Vamos lá, vamos pegar aqui o primeiro. Que 10 pessoas falando de onde vem, muito legal também. Lembrar o pessoal que chegou depois, que vai ficar gravado, nós vamos colocar ali, subir para o YouTube, no canal do professor Roberto Paulino. Espera aí que chegou mais alguém. Agley, né? Lúcia. Caso tenha tempo, por favor, explique por que há feminismos no PL, que tanto achamos diferenças irreconciliáveis. Acredito que hajam mesmo. Feminismos no plural, eu acho, que tanto achamos diferenças irreconciliáveis, acredito que haja mesmo. Acho que é isso, tá? Se não for, pode falar aqui, tá? Para nós aqui, para a gente melhorar. Daí, a Agla e Lúcia também, viver só é um caminho mais fácil para não sofrer opressão. Heroína mesmo é quem consegue fazer o companheiro diminuir o machismo. Vamos lá, mais comentários. O Luiz, que inclusive estou aqui no hospital e acompanhando minha companheira e aprendendo sobre as lutas feministas. A Glai, de novo, há tantos gêneros hoje conhecidos que talvez lutar por todos os oprimidos seja mais produtivo, bem como encontrarmos opressores em todos os gêneros. Parece inacreditável que há 300 anos mulheres fossem tão marginalizadas. A Rosemary, as novelas da época são muito boas, são frutos de muita pesquisa. Opúsculo humanitário, uma marca, né, nesse tema, a hora que você estava falando das novelas, né? A Glácia Marilac, ótima formação, parabéns pela iniciativa, Mulheres Potiguares na Política. Parabéns pela iniciativa, importante sempre lembrar do protagonismo das mulheres potiguares na política. O primeiro voto feminino foi no Rio Grande do Norte e a primeira prefeita eleita também. Primeiro voto, Alzira Soriano, e a primeira prefeita, Celina Guimarães. E aí o pessoal já no final da apresentação falando, agradecendo, parabéns e tudo mais.
Pessoal, quem então ergue a mãozinha, não tem ninguém com a mão erguida aí, para fazer uma fala, uma intervenção. O pessoal cansou. Vamos até alguém que quer falar, gente, senão eu já passo para a Paula fazer o encerramento. Mas seria legal se as mulheres pudessem também aí colocar, né? Não só as mulheres, como a Paula chamou a atenção no início, né? Os homens também. Então, passo para você a bola, Paula. Bom, pessoal, então quero agradecer, né, a presença de todo mundo nesse sabadão aí, né, a gente aqui discutindo sobre o feminismo. Eu acho bem interessante ver que nós temos homens, mulheres aqui, né, LGBTIs, enfim, todo mundo, né, porque realmente a luta de um é a luta de todos para mulher, né, para mudar, né, esse mundo, para melhorar esse mundo. Lembrando, hoje eu falei um pouquinho sobre a história do feminismo, a gente não passou pelas concepções de feminismo, né? Então, aquilo que lá ali no comecinho eu falei, né? Não há o feminismo, existem feminismos, né? Por isso que a gente fala no plural, né? Por conta das suas concepções. Então, eu acho que vai ser bem interessante depois a gente perceber quais são essas concepções e, a partir dali, as visões de mundo que eles trazem, né? E lembrar que se hoje, novamente, né, trazendo a música, se hoje a gente pode questionar coisas que outrora eram tão naturais, né, é porque justamente tivemos muitas mulheres, muitas pessoas lutando, né, para que isso acontecesse. Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, esse mundo horrível, né? A gente está aqui, todo mundo está cansado, todo mundo, né? Esse mundo nunca melhora. Mas, de fato, ele melhora sim. Se a gente começa a perceber, pegar a história, a gente perceber o que a gente era há 100 anos atrás, né? Ou então, como falaram, né, há 300 anos atrás, olha aqui agora o que nós estamos fazendo. Né? A gente pode falar e a gente é respeitada quando a gente está falando, né? A gente é ouvida, né? Apesar de tudo. Então, eu acho que o feminismo, ele é uma luta constante, acho que tem muita coisa ainda para a gente estar conquistando, né? E a gente tem que, de fato, né, refletir qual é o papel do feminismo no nosso cotidiano, né? Qual que é a importância do feminismo? Sem o feminismo, nós não estávamos aqui. Sem o feminismo, a gente não poderia estar conversando aqui, a gente não poderia estar junto aqui discutindo sobre esse tema, né? Esse tema que é tão rico, tão pertinente para o nosso cotidiano. Então, eu quero super agradecer aí a presença de todo mundo. Muito obrigada, pessoal. Desculpa também, né, se de repente passei muito rápido ou demorei muito e tudo mais aqui na explanação, mas aos poucos a gente vai melhorando, né? E deixo o convite, né, para vocês estarem participando aí, né, dos outros cursos e também da nossa segunda aula, que a gente vai estar falando sobre as concepções de feminismo, né? E, de repente, a gente poderia estar aí pensando num clube de leitura, né? Enfim, de um cine, clube, coisas do gênero para a gente estar discutindo, porque é a partir da discussão, né, que a gente vai sair mais fortes para a gente estar lutando aí pelos nossos direitos, né? Muito obrigada, gente. Legal, obrigado, Paula. O Ronaldo Ferreira, aprendi bastante sobre feminismo, parabéns, muito obrigado pelo conhecimento, não conhecia praticamente nada do feminismo, li muitos artigos deturpados. Então, vem com a gente, passar para vocês aí que no dia 28 de agosto, nós faremos o Tribuno Popular, aí é o encontro presencial na Escola de Formação da Câmara de Vereadores de Natal, e depois, no dia 6 de setembro, a História das Internacionais, esse sim online, e aí sim, no dia 16 de setembro, volta a Paula com concepções de feminismo. Todos esses módulos estão sendo gravados, estão sendo disponibilizados no canal do YouTube do professor Roberto Paulino,
Lembrando que essa é uma iniciativa do mandato do vereador Roberto Paulino e também da corrente Fortalecer o PSOL, tá bom? Gente, um ótimo sábado para vocês, finalzinho de sábado, um domingo maravilhoso. Parabéns, Paula, obrigado por todo mundo que esteve até aqui, foi até o fim. E quando sair no YouTube, ajudem a divulgar também. Até o próximo, pessoal. Um abraço.